Muito bem, a gente conversa aqui no Repórter MT nesse instante com o Controlador-Geral do Estado, Ciro Gonçalves. O nome dele é mais comprido, só pode ser o nome dele completo. Ciro Rodolfo Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves, mas a gente vai simplificar aqui com o Ciro Gonçalves, que é o Controlador-Geral do Estado do governo Pedro Táxi. Eu quero dar as boas-vindas aqui, obrigado por ter vindo, controlador que tem status de secretário. Ao longo da entrevista vou chamar de secretário também, porque eu tenho até dificuldade de falar essa palavra controlador o tempo todo. Bem-vindo aqui. Eu já vou deixar a primeira pergunta para o senhor. Estamos aí abrindo o mês de fevereiro que já começou quente, não é? E eu queria que, antes de falarmos de operações, de auditorias, que o senhor explicasse para quem está nos assistindo, que apesar de ser um público formador de opinião, muita gente pode não saber o que faz, qual é o papel da controladoria. Bem-vindo, seja à vontade. Obrigado pela oportunidade, Paulo, por mais uma vez utilizar os canais de acesso do cidadão, no caso, o veículo de vocês. Satisfação que a gente vem aqui falar um pouco. Exatamente, agradeço já na abertura inaugural, logo na primeira pergunta, porque facilita inclusive a compreensão do nosso bate-papo hoje aqui. A Controladoria Geral do Estado, ela é uma instituição que já tem mais de 35 anos. Na verdade, ela tinha uma identidade, um nome diferente, era a Auditoria Geral do Estado, que se transforma efetivamente em Controladoria Geral do Estado a partir do final de 2014. É o órgão central de controle interno do Poder Executivo do Estado. Reúne três grandes atividades. Essa atividade, talvez a atividade assim, mais familiar do cidadão, que de repente já viu atuações da Auditoria Geral ou da Controladoria Geral do Estado, que são as atividades corriqueiras de auditorias e de ações de controle. O que a gente chama de ações de controle? Ações, às vezes, de caráter preventivo, de caráter didático, a boa gestão pública, e aí também as auditorias, que são, aí sim, aquelas atividades mais fiscalizatórias, que identificam erros, eventuais fraudes. Mas essa é uma atividade de uma era da Auditoria Geral do Estado. Nós estamos numa nova era desse órgão de controle. Nós estamos numa era de uma ação de controle mais moderna, que reúne essas atividades de auditoria, mais duas grandes atividades, tão importantes quanto, que é a atividade de ouvidoria e corregedoria. São linkadas, né? São linkadas, são atividades que uma torna-se insumo para a outra. Então vamos entender que um cidadão em casa, um cidadão que diante de uma insatisfação da prestação de um serviço público, às vezes aquela prestação de serviço público, a insatisfação dele, na verdade, que por dentro você tem fraudes grandes, você tem ineficiências grandes. Então esse cidadão, ao denunciar isso, encaminhar alguma sugestão para o canal de ouvidoria, num passado recente, isso era pouco tratado dentro de um ambiente de controle. Eu lembro a questão dos medicamentos aí vencidos no governo passado aí, se esse serviço linkado funcionasse, né, teria havido providências. O objetivo é exatamente dar essa fluidez. Então, o que se entra de informação, ele precisa ser tratado enquanto auditoria e, identificados os erros ou fraudes, precisa ser responsabilizado. Fiscalizar sem responsabilização, nenhum efeito tem. E aí é daí que eu tenho essa terceira atividade, que é a atividade de responsabilização, que são as atividades envolvidas na corregedoria. Então esse tripé hoje é o que sustenta a Controladoria Geral do Estado, é um tripé, é uma atuação por essas três frentes, com auditores e técnicos concursados que permeiam hoje a Controladoria Geral do Estado. Hoje estamos compostos por 120 servidores, que coordenam essas atividades de todo o Poder Executivo. Mas está funcionando, por exemplo, o setor a corregedoria funciona responsabilizando aí servidores que possam estar em desalinhamento com o governo? Perfeito. As práticas legais funcionam, já existiam instituídas, todas as corregedorias que a gente chama, todas as corregedorias de cada secretaria já existiam, só que a ausência de um órgão coordenador dessa atividade dificultava, por exemplo, termos dados estatísticos seguros. Se no passado recente você não tinha os dados, quais as maiores indisciplinas aconteciam dentro do Poder Executivo. Corrupção é o grande problema, é o que mais tem de indisciplina, você não tinha essas informações. Qualidade desses processos também, você tinha perdas, nulidades desses processos.
Então hoje, com uma coordenação durante 2015, nós atravessamos 2015, além de um grande desafio das auditorias, nós também temos esse grande desafio de virar a página na estrutura de correição, de corregedorias dentro do Estado. Eu vou te perguntar aqui, talvez você não tenha de cabeça, com relação à corregedoria, assim, envolvendo os servidores do Estado. Vamos pegar 2015, que foi o primeiro ano do governador Pedro Taques. Vocês têm números levantados de qual contingente foi responsabilizado? Ok, posso te dar esse número. Para vocês terem uma ideia, em 2015 foram instaurados 422 novos processos disciplinares, 422. Só que dentro desses 422, por óbvio, tem de toda a ordem. Tem até uma falta de uma má prestação do atendimento ao público, até casos de corrupção, né? Assédios sexuais, facilitação de fugas. Então é um contexto bem grande. Fugas que o senhor fala em relação ao sistema prisional. Sistema prisional, isso. São 422 procedimentos instaurados. Aí, falando especificamente de um tipo de penalidade, que é o de demissão propriamente dita, nós tivemos 22 servidores demitidos em 2015. Como forma de responsabilizá-los? Como forma de responsabilizá-los e tornar isso uma vacina pedagógica ao Sim. todo o contingente dos servidores. Então, só para dar uma síntese dos números, é por esse caminho. Precisamos ter uma estratégia melhor dessa atuação, a gente está aperfeiçoando isso, porque nós queremos, em resumo, ter tempo de processo menor do que hoje nós temos. Os processos disciplinares ainda se estendem por muito tempo. Porque tem recurso a fazer recursal, né? Com toda a garantia constitucional aplicada, você tem um processo disciplinar às vezes muito extenso e o que prejudica a eficiência da administração. Mas tudo isso respeitando as garantias constitucionais, a gente está nesse processo de dar uma evolução na celeridade processual, para dar uma resposta mais ágil para aquele cidadão que denunciou. Você imagina o cidadão que denunciou lá na ouvidoria, ele teve que aguardar uma auditoria, essa auditoria virou um processo disciplinar e ele quer ver a resposta. Serve de vacina para quem, você falou da vacina pedagógica, serve de vacina para quem é servidor do Estado, para que não incorra no mesmo erro, e serve também de incentivo para quem denuncia, porque se usa a ouvidoria para denunciar, ele vê que a ação foi encaminhada e está surtindo efeito, ele vai ter mais motivação para continuar denunciando. Perfeito. Nesse sentido, tem um caso para nós muito emblemático, que talvez seja o caso que fecha muito bem esse ciclo, que é o caso da conta única. O caso da conta única, muito se fala do desvio de 100 milhões de reais por conta do problema da questão da conta única. Isso é o que a auditoria trouxe de resposta, 100 milhões. Mas para o cidadão que está em casa, tudo bem, do que vale isso? Que servidor foi demitido, esse dinheiro vai voltar ou não vai voltar, e vocês sabem que isso originou de uma denúncia da ouvidoria. Chegamos a 100 milhões graças a um cidadão que denunciou, essa informação foi tratada, tornou-se uma auditoria e as responsabilizações estão acontecendo. Estão acontecendo, tanto administrativamente quanto, talvez essa seja também na área criminal, por exemplo. Na área criminal, na área criminal você tem os inquéritos civis, os inquéritos penais e ações civil públicas sendo já instauradas por conta do Ministério Público do Estado. Então, e a ouvidoria, secretário controlador, a questão da ouvidoria, quem quer o cidadão comum denunciar, ele deve fazer o quê? Até de forma, um serviço que a gente pode prestar aqui também para quem tenha informações ou possa deparar com algum tipo de irregularidade, como que ele pode fazer? Bom, são várias portas de entrada para esse cidadão. Esse cidadão tem acesso através do telefone que a gente chama de 3 dígitos, é um telefone de fácil memorização, a finalidade é exatamente essa, para garantir que o cidadão tenha uma fácil memorização, que é o número 162. Essa não é uma ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, é a ouvidoria do Poder Executivo. Qualquer socorro que o cidadão precise ter com relação à gestão pública do Estado de Mato Grosso é no canal 162, no telefone 162. Também ele pode ter acesso em qualquer site de qualquer secretaria, onde terá acesso ao serviço Fale Cidadão. Ele vai ter um link lá, existe um banner à disposição em todos os sites, que é o Fale Cidadão, e ali ele recorre também, cai nesse mesmo canal central de ouvidorias de todo o Poder Executivo. São duas formas aí bem acessíveis
E tem uma equipe lá que pode dar conta da demanda. Exatamente, que trata muito bem essa demanda. Essa secretaria, essa atividade de ouvidoria, na verdade, dentro da controladoria, ela é tratada de maneira inteligente. O que aconteceu? Para você ter uma ideia, em 2015, nós recebemos 15.500 solicitações, entre solicitações de informação, denúncia, elogios, reclamações. São 15.500 chamados através do canal de ouvidoria. Tudo isso por conta da lei de acesso à informação. Você tem que ter esses canais e o tempo de resposta para tudo isso. Tem de toda a ordem, desde denúncia de corrupção até um simples elogio a um servidor. Esses 15.500 precisam ser tratados, precisam ser priorizados, precisam ser entendidos aonde tem zonas de risco para que a controladoria possa agir. O que é uma zona de risco nesse contexto aí, secretário? A coincidência de denúncias a determinadas secretarias e a determinados objetos transformam isso num tratamento de inteligência numa zona de risco. Alguma coisa há. Fumaça existe. Nós temos outros mecanismos de identificação dessa zona de risco. A gente diz um mecanismo de zona de risco, quais são? Uma secretaria que tem um volume financeiro, um volume orçamentário bem grande. É uma zona de risco, é um nível de risco elevado. Se naquele orçamento muito grande você tem muitas denúncias de ouvidoria, você tem a reunião de dois fatores. E isso liga um alerta vermelho, um alerta laranja, para que ali sim vale a pena gastarmos 2 meses técnicos para mergulhar dedicando aquilo. Você falou agora há pouco da conta única e das responsabilizações que houve ou estão ocorrendo. Eu queria saber, assim, em termos de ressarcimento, isso a gente vê como impossível. É impossível realmente? Ainda se há uma esperança de reaver pelo menos parte desse recurso aí, desse montante? Eu confesso, rastrear esse volume financeiro ou patrimônio é um exercício que precisa ser feito, mas a sua integralidade, infelizmente, é de uma dificuldade quase que impossível. Por isso a necessidade, que eu falei lá no início, das atividades preventivas, que se antecipem, que tenham órgãos de controle monitorando de maneira concomitante, seja o controle externo, o controle interno, servidores éticos, probos, que evitem que aconteça nesse estágio, porque recuperar esse dinheiro realmente é bastante suor, bastante lágrima para ver esse dinheiro de volta.